Oi, gente, aqui é a Desse, esse aqui é o Louca dos Livros e esse é mais um Alma Gêmea Literária. Alma Gêmea Literária de outubro, que era pra ter sido em setembro, porém vocês sabem que a minha vida está um caos, eu avisei vocês que esse canal passaria por certas mudanças, mas estamos aqui, graças a Deus. E hoje com a minha queridíssima amiga Thaisa, do canal Livre em Livros, que nós temos bastante coisa em comum. Eu acho até que foi um destino divino botar ela em outubro, porque ela é a louca do terror e da ficção científica como eu. Então deve ter muita coisa aqui que encaixe. Bora! Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque aqui quem vos fala é a Thaisa, do Livre em Livros, e hoje eu fui convidada pela Dessa para participar desse quadro incrível que é o Alma Gêmea Literária e contar um pouquinho aqui para vocês sobre os meus 10 livros favoritos ou que marcaram muito a minha vida, e aí a gente vai comparar para ver se o meu gosto com o da Dessa bate. Então, vamos lá! É impossível pensar em livros favoritos e eu não falar sobre It, a Coisa, do Stephen King. It, a Coisa, eu acho que ele se tornou meu livro favorito porque eu evitei ele por muito tempo, por ter medo de palhaços, até perceber que, na verdade, os vilões dessa história são os grandes preconceitos, né, das pessoas com mentes pequenas. E esse é um livro, na verdade, sobre amor, sobre amizade, sobre companheirismo. Ele é um livro que ele me deu amigos, sabe? No final dele eu tava chorando exatamente porque eu ia sentir falta do Clube dos Otários. Então, com certeza, é o meu livro favorito do King e um dos favoritos da vida. Óbvio que a Thaís ia trazer King e óbvio que ela ia trazer It. E essa eu já esperava, e é 10%. Todo mundo aqui sabe que eu amo It, todo mundo no canal. E então, em Alma Gêmea, é um livro recorrente que eu sempre dou 10%. Também um livro que me marcou muito, e aqui eu vou dar uma roubadinha, na verdade foi uma trilogia, que é a trilogia Mundo de Tinta, da Cornelia Funke, mas mais especificamente o livro Sangue de Tinta, que é o segundo livro da trilogia. Esse livro é uma fantasia infanto-juvenil que ele mexeu muito comigo, ele me acompanhou por muitos anos. Eu tenho uma tatuagem, que é essa daqui, para representar a figura do duplo, que é algo muito importante na minha vida, e o amor pela literatura. E com certeza esse foi um livro que eu li e reli muitas e muitas vezes. Sempre que eu me sentia mal, sozinha, que eu achava que, sabe, eu precisava dar aquela levantada, eu voltava para esse livro porque eu amo esse mundo, eu amo essa autora e eu amo muito a história do Mundo de Tinta. Sangue de Tinta, já não posso dizer a mesma coisa do que o anterior, porque eu não li esse livro, eu não li nenhum deles, dos Coração de Tinta e tal. Na verdade, eu nunca tive muito interesse, mas é um livro que eu leria. Eu lia mais fantasia antes, então talvez hoje nem tanto. Mas por recomendação da Thaisa e outras pessoas que eu gosto muito, provavelmente eu leria. Não vou dizer que 100% porque não estava na minha cabeça, mas uns 4% sim. Quer dizer, 100% eu quis dizer, não estava 100% na cabeça, mas dentro do jogo é no máximo 5 para livros não lidos, né? Então, 4%. Como eu mencionei o duplo como sendo algo muito do meu interesse e que eu amo, eu preciso colocar aqui o Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, que fez aí uma grande diferença na minha vida, já que a primeira vez que eu li esse livro foi na quinta série, se eu não me engano, e ele me abriu a mente e os horizontes para algo que eu não conhecia, que é a figura do duplo. E isso eu levei comigo até lá na faculdade, tanto que o meu TCC na Faculdade de Letras foi exatamente sobre a figura do duplo e tudo começou com este livro. Eu gosto muito do Robert Louis Stevenson, mas com certeza essa é a minha história favorita dele. Eu acho que é o meu clássico, o meu gótico favorito e sei lá, eu acho que é um livro assim que ele mudou totalmente a minha vida. O Médico e o Monstro eu cheguei a começar, eu quase terminei, é um conto, eu devia ter terminado de ler, mas a burra não conseguiu. Não é burra, né, mas tipo, eu não me empolguei o suficiente, sabe? Então eu vou fingir que eu não li ele e eu com certeza leria, eu quero terminar de ler esse livro, então eu vou dar 5%, porque obviamente o interesse eu tenho, senão eu nunca tinha começado, né? Mais um livro que teve aí uma importância ímpar para mim foi o 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke,
que foi o livro que me apresentou o gênero da ficção científica, que é um dos meus gêneros favoritos, e com certeza o Arthur C. Clarke é um dos melhores autores que eu já li. Eu sou completamente apaixonada pela escrita dele. E o 2001, eu sei que muita gente não gosta, que acha muito confuso, mas assim, para mim ele foi uma ótima introdução a esse mundo, né, da ficção científica, exatamente porque ao mesmo tempo em que ele mistura essa parte do fantástico, do científico, ele também vai falar muito sobre filosofia e sobre a humanidade, então eu não poderia deixar esse livro de fora. 2001, Odisseia no Espaço, Arthur C. Clarke, eu amo esse autor. Não é o meu favorito do autor. Meu favorito do autor é O Fim da Infância, mas eu gostei muito de 2001 também, então ele é um 10%. Se fosse Fim da Infância, era 11%. Mais um livro que me apresentou a um outro gênero, aliás, fez com que eu me apaixonasse pela fantasia, foi O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. O Nome do Vento, ele é um livro, assim, que eu não imaginava que eu fosse gostar tanto. Eu dei uma chance porque muita gente falava bem, e ainda bem que eu fiz isso, porque eu sou completamente apaixonada pelo Kvolt, que é o protagonista dessa história. Eu amo a escrita do Patrick Rothfuss, a maneira como ele cria suas narrativas, como ele coloca a música ali dentro de tudo que está acontecendo, de cada cena, de como ele pinta quadros na nossa mente. E assim, eu não lia a fantasia por muito, muito, muito tempo. E esse livro, assim, ele me trouxe de volta e fez com que eu quisesse saber muito mais sobre esse universo, sobre o mundo da fantasia, e é um dos grandes responsáveis por me fazer, assim, gostar tanto de fantasia hoje em dia. Ai, O Nome do Vento e Milk Volt maravilhoso. É o meu personagem favorito da vida. Um dos, né? A gente nunca pode dizer o, porque são tantos, mas eu amo demais o que Volt, demais essa história. E é um super 10%. É um dos livros que eu mais recomendo as pessoas a lerem, principalmente quem gosta de fantasia. Eu tô sempre falando desse livro. Tem um autor que eu gosto muito, que é o George Orwell, e eu fiquei pensando em qual obra falar aqui, mas não tem jeito, tem que ser 1984. 1984 é uma distopia clássica, porque ela ditou muitos outros caminhos aí de distopias que foram escritas depois desse livro. E com certeza é muito louco pensar que ele foi um livro escrito em 1948 e publicado em 49, e ele é extremamente atual, ao ponto de que é algo assustador, sabe? Porque o George Orwell vai falar aqui de fake news, ele vai falar de alterar memórias, alterar ideias, do poder que o governo tem para colocar aí nas pessoas o que eles querem. E assim, ele é não só uma crítica política, mas também uma crítica a como o ser humano vive, como ele encara o seu governo e como ele poderia sim ser mais forte se não fosse as ideias pré-concebidas que a gente cresce tendo. Então, com certeza, 1984 é um livraço e é um dos meus livros favoritos da vida. 1984 é bem meu estilo de livro, distopia, clássico do gênero, ficção científica e tal. Eu vou dar 10%, apesar de que eu não dei, tipo, 5 estrelas pra esse livro, nem nada. Teve algumas partes que me incomodaram, mas o conceito dele, ele é muito e é muito 10%, e eu acho que é, tipo, isso que nós estamos avaliando, então eu vou considerar. Mais um livro que eu preciso mencionar aqui, ele fez parte da minha formação, tanto como pessoa, como leitora, que é nada mais nada menos que O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, que, olha, este livro, ele é um livro que eu leio e releio muitas vezes até hoje. A primeira vez que eu li, eu tinha 12 anos, eu ganhei no meu aniversário, e eu li, fiquei completamente fascinada. E até hoje, quando eu preciso de inspiração, eu volto para esse livro, porque ele tem mensagens importantíssimas. Ele tem uma maneira ímpar de conversar com o leitor, de trazer as suas mensagens, e eu acho muito importante esse livro. Eu acho que ele é um dos grandes livros da literatura, exatamente por ser assim tão simples, tão fácil e ser tão poderoso.
então com certeza O Pequeno Príncipe tinha que estar nessa lista. Eu não li O Pequeno Príncipe, por incrível que pareça. Na realidade é só pegar e ler, né? Tipo, sei lá, 10 minutos? Aquelas exageradas, né? Mas é rapidinho. Eu sei que era só eu ter o interesse que eu devoraria, mas nunca tive o interesse. Um dia provavelmente eu vou ler mais na intenção de ter mais um livro lido, talvez numa maratona ou um desafio, já que tem tanta gente que gosta de ler. Mas eu vou dar 3%, não vou mentir que ele é um 5. Agora eu vou mencionar, na verdade, aqui uma coletânea de contos, mas pode ser, né, no geral, as histórias criadas por H.P. Lovecraft. O H.P. Lovecraft, eu tenho uma relação bem complicada com ele, porque eu abomino a pessoa que ele era, eu odeio, detesto todos os preconceitos que ele destilava nas suas obras, mas ao mesmo tempo é impossível para mim não mencioná-lo nessa lista por questão de quão importante ele foi na minha vida ao me apresentar o horror cósmico, que é aí um dos meus subgêneros favoritos, né, do terror, e eu sou completamente fascinada pela mitologia Lovecraftiana, por essas criaturas, né, que ele trouxe do espaço, extradimensionais, como Cthulhu. E apesar de eu ter aí muitas críticas e odiar esse autor, ele tem uma importância muito grande para mim por ter me apresentado, né, este gênero, por ter feito com que eu conhecesse, né, o horror cósmico, e até hoje é uma coisa pela qual eu sempre tô aí falando, que você pode ver, eu sempre faço Agosto Cósmico anualmente, falando sobre as histórias aí que fazem parte dessa mitologia, então, infelizmente, eu tinha que falar Lovecraft aqui. Lovecraft, eu concordo com tudo que a Thaisa falou. Eu gosto muito do horror cósmico, eu gosto da história do Lovecraft dentro da ficção científica e do horror. Eu gosto de tudo que se baseia em terror cósmico para trazer novas séries, filmes e livros para nós. Mas é difícil realmente dar 10% para quem foi o Lovecraft. E eu também não acho a escrita dele tão fluida assim. Muitos dos contos não são tanto. Então eu vou dar 9%. Porque eu acho que eu sou mais fã do que aconteceu a partir do Lovecraft do que Lovecraft em si. Mas acho que de certa forma até concordo com... A gente até concorda, eu e a Thaisa, né? Eu amo Agatha Christie, eu tenho um projeto de leitura de tentar ler todos os livros que ela já escreveu, e ela não poderia ficar de fora dessa lista, né? E eu pensei, e tive que falar sobre o meu livro favorito dela, que é O Assassinato de Roger Ackroyd. O Assassinato de Roger Ackroyd é considerado por muitos fãs da Agatha o melhor livro que ela já escreveu, e não é à toa. Esse livro, ele consagrou a Agatha como a rainha do crime. Ela já tinha publicado outras histórias antes, mas quando essa história chegou para o mundo, todo mundo surtou, porque é uma história extremamente surpreendente. Tem aqui o detetive belga Hercule Poirot, um dos meus personagens favoritos da vida, e aqui, eu juro, ele tem uma reviravolta tão gigantesca, um plot twist de explodir a cabeça. Sério, é um livro de mistério mais sensacional que eu já li na minha vida. Tem o maior plot twist que eu já vi. E quando você relê e percebe que tava tudo ali o tempo inteiro e que a Agatha fez, né, você de trouxa mais uma vez, é algo incrível. Então, sério, quando as pessoas me perguntam sobre Agatha Christie, eu sempre falo e sempre acho que vou falar que o meu livro favorito é O Assassinato de Roger Ackroyd. Bom, Agatha Christie, né, é uma autora que eu quero sim ler mais, tá na minha lista. É bom saber que tu me deu essa dica. Eu sempre tento pegar dicas de próximos livros da Agatha Christie pra ler, né, porque eu tenho medo de ler um que não seja tão bom, porque é uma pessoa que escreve, sei lá, 100 livros, com certeza tem uns horríveis no meio, e eu não quero ter essa experiência, até porque a primeira experiência que eu tive foi com um livro que todo mundo ama, que é E Não Sobrou Nenhum, e eu não dei 5 estrelas. Então eu preciso de experiências melhores com a Agatha Christie, mas assim, 5%, eu vou ler com certeza. E por último, eu não poderia deixar de fora, deixar de mencionar e falar aqui
sobre um dos livros mais tocantes que eu já li, que realmente faz parte da minha vida, que é um dos meus favoritos e que, assim, pra mim é perfeito, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, ele vai contar aqui, né, a história dessa grande atriz de cinema, agora já numa idade avançada, resolvendo contar um pouco mais sobre a sua vida e sobre os sete maridos que ela teve. E esse é um livro com tanta representatividade, diversidade e com tantas questões importantes que precisam ser debatidas que eu fiquei pasma quando eu peguei para ler, porque todo mundo falava muito bem. Esse é um livro muito hypado. E eu achava que eu fosse gostar, mas não achei que ele se tornaria aí um favorito. E não teve outra. Esse foi um livro que ele me fez chorar bastante. Eu me vi muito na Evelyn. Eu sou uma pessoa que gosta muito de cinema. Então, muito daqui fala realmente sobre a história do cinema, sobre diversos atores, sobre o mundo de Hollywood e os podres, principalmente. E, de verdade, eu acho que Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é um dos livros mais perfeitos já escritos. Ele tem uma linguagem muito simples até, mas a maneira como a autora escolhe lidar com as questões que ela vai colocar aqui são muito pontuais, muito importantes e não tem jeito, não tem jeito. Eu sou apaixonada por Sete Maridos de Evelyn Hugo. E por último, então, Evelyn Hugo, eu tenho esse livro, ele é 5%, eu vou ler ele com certeza, porém eu tenho medo porque eu não amei Daisy Jones, mas eu também tenho esperanças porque eu acho que Evelyn Hugo tem muito mais a ver comigo, eu sou muito mais do cinema do que da música, então eu acho que super vai rolar. Então, eu dou 5% e eu tô empolgada pra ler esse livro, apesar dos pesares. Gente, é isso aí. Thaisa, muito, muito obrigada pela tua participação. Miga, eu te adoro, obrigado, seja bem-vinda sempre que quiser aqui no canal ou na Twitch, ela já participou várias vezes de live comigo. E vamos então ao resultado final, né? 71%, olha ela! 71% é uma nota ótima. Teve muita gente que teve abaixo disso, eu considero a alma gêmea a partir de 68%. Acho que super bate, porque se pensar nos livros que eu não li, cada um deles tem 5% a mais de chances de fazer essa nota subir, né? Então, é sempre uma boa nota, a partir de 60. Amei. Obrigada de novo, Thaisa. Obrigada a você que está assistindo esse vídeo. Já curtiu? Já comentou? Quero o comentário e a curtida de vocês, por favor, e se inscrever no canal se é a primeira vez de vocês aqui. E eu espero vocês sem falta no próximo vídeo ou live. Beijo, tchau! Por que eu ia dizer Lara Croft? Oi, gente, aqui é a Deixa eu...